Então vamos lá. O complexo articular do cotovelo, ele é formado por três ossos, que são o rádio, a una e o húmero. Nesses três ossos, nós temos quatro articulações. Esse complexo aqui de baixo também ele é considerado articulação do cotovelo, apesar de não estar dentro da cápsula, mas aqui acontece o movimento de pronação e supinação, daí nós temos essa possibilidade de incluir essa articulação radioulnar distal também nesse complexo articular do cotovelo. Então, são três ossos, húmero, rádio una e quatro articulações. A articulação húmero-ulnar do húmero, que é essa articulação do húmero, com a una, o capítulo do húmero se articula com a incisura ulnar. Nós temos o rádio, a cabeça do rádio articulando com essa bolinha aqui, ó. Aqui é a tróclea, aqui é o capítulo, eu troquei, aqui é o capítulo, aqui é a tróclea. Tá? Então, a cabeça do rádio se articula com essa bolinha que chama capítulo. Nós temos a articulação radioulnar proximal, que é essa aqui, e a articulação radioulnar distal, que é essa aqui. Tá? Então, são quatro articulações ósseas. O cotovelo tem como principal função o ajuste, né, de distância para a tarefa das mãos. Então, é muito importante ter o cotovelo. A gente não dá tanta importância, mas às vezes a pessoa tem uma fratura, tem algum processo que tem que ficar imobilizada, e aí ela tem a perda de ADM do cotovelo, é muito limitante. A pessoa não consegue pentear o cabelo, não consegue vestir uma roupa, não consegue fazer higiene íntima. Então, é uma articulação que é boba, assim, entre aspas, mas tem uma importância muito grande em relação à função da mão. Então, é muito importante esse funcionamento adequado do ombro, do cotovelo e da mão para uma cadeia cinética adequada, né? E a articulação do complexo do cotovelo tem 2 graus de liberdade. Ela faz flexão e extensão, faz pronação e supinação. E aqui a gente tem no cotovelo também o que a gente chama de ângulo de carregamento, que é esse ângulo formado entre o húmero e o rádio a una. Normalmente esse ângulo é em torno de 18 graus. Tem pessoas que têm esse ângulo aumentado, e aí a gente chama de cúbitus valgus, a pessoa que tem um valgismo no cotovelo. E tem o cúbitus varus, que é aquela pessoa que tem o cotovelo mais reto. Então essas duas pessoas têm problemas. Essa principalmente porque você vai ter um estresse muito grande na parte medial. A gente vai ver aqui que tem os ligamentos colaterais mediais, e esses ligamentos eles são bastante estressados quando você, então, tem essa posição de valgo. Né? Imagina a pessoa que tem esse valgo fazendo uma parada de mãos. Ela vai ter uma tendência muito grande de estressar a parte interna aqui do cotovelo. Geralmente está associado a uma frouxidão capsular, geralmente isso pode levar a luxações do cotovelo, né? Pode estressar muito a musculatura aqui da parte medial, principalmente o pronador redondo que se insere aqui no rádio, mas que sai do epicôndilo medial. Então, a pessoa que tem esse cúbitus valgus, ela quando vai fazer um exercício, por exemplo, de musculação, não é interessante que ela estique o braço completamente. Ela tem que ter um certo grau de limitação na extensão final. Porque quando ela faz a extensão final, ela valgiza. E à medida que ela valgiza, ela pode estar estressando os ligamentos e também nervo que passa aqui, o nervo ulnar, estressando também a região ali do pronador redondo, tá? Então, o normal é a gente ter um pequeno ângulo, 18 graus. Esse ângulo muito aumentado traz problemas. E também o ângulo diminuído, porque vai aumentar o impacto em cima da articulação, né? Nós temos um potente sistema ligamentar que estabiliza o cotovelo, ligamento colateral radial, o colateral ulnar, que é o colateral radial, o colateral lateral, o colateral medial seria o colateral ulnar. Existe também o que a gente chama de ligamento anular da cabeça do rádio. É aquele ligamento que fica ali bem na cabeça do rádio, estabilizando. Vou mostrar para vocês aqui, dá só interrompida, admitir mais pessoas aqui. Então, esse ligamento anular da cabeça do rádio, ele tem essa função de fazer como se fosse um encaixe ali para o rádio, para permitir o rádio deslizar sobre a incisura ulnar ali e fazer com que ele se articule com o capítulo, produzindo então os movimentos de pronação e supinação. Então, aqui a gente observa esses ligamentos, o colateral medial, reforço aqui para a cápsula medial, colateral lateral, reforço para a cápsula lateral. Aqui a gente tem o tendão do tríceps e aqui a gente vê o ligamento anular da cabeça do rádio. Então, esse ligamento ele faz como se fosse um envoltório para o rádio, para ele ficar preso ali na região da una e no capítulo, e aí você vai ter a rotação do rádio, permitindo os movimentos de pronação e de supinação acontecerem de maneira adequada. Aqui a gente observa, então, os ligamentos colaterais, o colateral medial e o colateral lateral,
e o estresse em valgo e estresse em varo, que são aquelas posições que estressam esses ligamentos e que podem até, no caso de um estresse muito excessivo, produzir a ruptura desses ligamentos e até mesmo a luxação do cotovelo, que é quando o olécono desencaixa ali da incisura do olécono, consequentemente o cotovelo do indivíduo luxa, ele sai do lugar. Isso é comum, pode acontecer. Uma coisa que é interessante a gente prestar atenção, principalmente para vocês que vão trabalhar com crianças, é evitar de puxar o braço das crianças. Toda vez que você puxa o braço da criança, seja por um trauma de um cachorro, ou você colocar uma roupa na criança que puxa o braço, ou mesmo carregar crianças pelo braço, ou tirar crianças de uma piscina de bolinha, por exemplo, ela tira a piscina de bolinha, aí puxa o braço da criança. O que pode acabar acontecendo? Pode acabar luxando essa articulação do rádio. Então, a cabeça do rádio sai daquele ligamento. Aquele ligamento ele é frouxo, justamente para permitir os movimentos de rotação. Mas, quando você, então, tem uma puxada muito forte, o rádio pode desencaixar ali. E aí tem uma luxação da cabeça do rádio. Dói muito, a criança fica chorando, e aí a mãe vai ficar desesperada, tem que levar um médico para poder reorganizar e colocar de volta aquela cabeça do rádio que se soltou. Tá? Então, é uma coisa que deve ser evitada, trabalhar com o trabalho de puxar o braço da criança com muita força, com muita violência, ou carregar a criança pelo braço. Quando for tirar, pega debaixo da axila, né? Não tem essa ideia de puxar o braço para cima, que trabalha bastante a possibilidade de haver a ruptura, o desencaixe da cabeça do rádio, do ligamento, né? Então, tomar cuidado com isso aí. Pode acontecer também nos casos mais graves aí de luxações com ruptura do cotovelo, né? O indivíduo então tem aí um trauma, né? Um peso grande, esses exercícios de LPO, né? Que são exercícios que podem desencadear então esses tipos de luxação em que rompem seus ligamentos e aí perde a congruência da articulação. Bem, o cotovelo ele é uma articulação que tem, como eu falei com vocês, 2 graus de liberdade de movimento. Então ele faz flexão, as amplitudes são em torno de 130 a 150 graus, a extensão em torno de 5 a 10 graus, a pronação aproximadamente 80 graus e a supinação aproximadamente de 90 graus. Então vamos falar um pouquinho sobre esses movimentos primeiramente. Primeiro, a pronação e supinação. Então, o que é importante saber da pronação e supinação? O rádio, ele movimenta-se sobre a una que está fixa. Então, nós temos aqui a una fixa, o rádio desliza, ele roda, né, sobre a una. Então, ele vai, depois ele volta. Então, pronação é quando o rádio cruza em cima da una. E a supinação quando ele volta, tá? Então, são esses movimentos aí. E observe que a una não mexe, o húmero também não se move, e quem se movimenta basicamente é o rádio, né? Então, é o rádio que vai se movimentar para fazer tanto a supinação, que é ficar com a palma da mão para cima. Supinação vem de súplica, né? Se você suplica alguma coisa, você suplica com a palma da mão virada para cima. E a pronação, ela vem da posição da mão para baixo, tá? E aí nós temos os vários músculos que vão produzir esses movimentos. Um deles muito importante é o pronador redondo, tá? Ele é o pronador do antebraço e ele tem origem no epicôndilo medial e vai inserir no rádio. Então, observe que ele é um músculo interessante porque ele trabalha na flexão do cotovelo, né? Se o cotovelo estiver supinado, ele tem alavanca para fazer flexão, mas não é tão específico ao bíceps, que tem uma alavanca maior. Mas ele ajuda na flexão do cotovelo, né? E principalmente atividade de alta intensidade, que você precisa de usar muitos grupos musculares, ele trabalha. Ele é um pronador do antebraço, a principal função dele é essa. Uma coisa interessante aqui é que ele pode machucar, né, naquelas pessoas que têm valgo, que eu mostrei para vocês, o pronador redondo ele pode acabar machucando o epicôndilo aqui, traumatizando essa região do tendão, dando aquela chamada epicondilite medial. É uma dor na região interna do cotovelo, bem nessa partezinha aqui, ó, tá? Que a pessoa tem, principalmente quando faz flexão do cotovelo, que trabalha o pronador, então quando faz a pronação. É muito comum de aparecer em tenistas, e aquele valgo que eu falei com vocês inicial, que a pessoa tinha o valgo, pode ser um fator desencadeador de mais estresse nesse músculo. Se você tem o valgo, isso aqui aumenta o ângulo, consequentemente aumenta o estresse em cima do nosso pronador.
Cuidado com as pessoas que têm o valgo do cotovelo quando fazem rosca direta, para que ela não estique completamente o cotovelo, porque senão isso vai levar a esse trauma na região da inserção do tendão ali no epicôndilo medial e gerando epicondilites, tá? E o nosso pronador redondo, ele é flexor do cotovelo, mesmo com o cotovelo supinado, tá? Então, ele trabalha nessas amplitudes todas aí do cotovelo. Depois nós temos o pronador quadrado, tá? O pronador redondo, aquele que a gente viu. O pronador quadrado, ele é um músculo menor, ele fica bem embaixo aqui, né? Ele sai também da una e vai para o rádio. Ele é contínuo com a membrana interóssea, que é uma membrana que existe entre o rádio e a una aqui, que vai estabilizar essa articulação, evitar movimentos desnecessários. Ele é um importante pronador, principalmente em velocidades e amplitudes distintas. Então, quando a gente tem que fazer um movimento bastante rápido, com muita amplitude, né, ele trabalha. Possui fibras superficiais e profundas e ele também é um estabilizador da articulação radioulnar. Ele estabiliza, ele mantém os dois ossos unidos, porque a tendência muitas vezes é separar. E ele então é fibroso e ele mantém aquelas estruturas unidas, certo? E possui pequena alavanca, né, para fazer pronação. Não é o melhor pronador. Ele é mais um músculo estabilizador do que pronador. O pronador redondo tem muito mais amplitude para fazer a pronação do que ele. Agora, os músculos que fazem a supinação. É o supinador, é um músculo que sai do epicôndilo lateral. Aqui a principal origem dele no epicôndilo lateral e um pouquinho na una, né? E ele é dividido em fibras radiais e ulnares. A porção ulnar possui fibras profundas e superficiais, seria essa postura aqui, e ele é o supinador, né, que tem maior contribuição da porção ulnar. Ele é mais superficial, tá? A ação supinadora dele, tá? E, então, é um músculo que realmente realiza a supinação, tá? Então, ele é um músculo que tem essa função de trabalhar na supinação. É um músculo pequeno, né? Bem pequenininho. Tem também uma inserção aqui, uma origem no epicôndilo lateral, e essa origem no epicôndilo lateral pode justamente produzir epicondilites. Então, ele é um músculo também responsável pela epicondilite lateral, tá? Então, ele é um músculo que tem essa característica de produzir epicondilite lateral, porque ele vai inserir justamente no epicôndilo lateral. Então, muitas vezes tenistas, né, que fazem muito exercício, que acaba fazendo a batida com o spin, né, que a pessoa faz, o spin faz isso aqui para dar spin, para dar rotação na bolinha, isso acaba produzindo uma atividade excessiva do pronador redondo, que acaba estressando o supinador, gerando estresse para essa região insercional aqui, gerando epicondilite lateral, que é uma patologia muito comum, principalmente em tenistas, que a gente chama também de cotovelo do tenista. A porção radial realiza co-contração com o ancônio para estabilização local, né, para produzir estabilização. O ancônio é um pequeno músculo, vocês vão ver também, ele é extensor do cotovelo, juntamente com o supinador, e tem um efeito de estabilização da articulação do cotovelo. Então, aqui a gente vê, né, o bíceps e o supinador e o extensor longo do polegar, que são os músculos responsáveis pela nossa supinação. Só os músculos que se inserem no rádio são pronadores, porque a pronação é basicamente um movimento realizado pelo rádio. Então, os supinadores, eles têm que estar inseridos ali no rádio, né? Senão não tem condição de mover o rádio. Então, nós temos, quem são os supinadores? O bíceps braquial, o supinador, o extensor longo do polegar, e tem uma alavanca também. E aqui nós temos os pronadores, o pronador redondo, o pronador quadrado e o flexor radial do carpo, que é um músculo que está no punho, e vai para o punho, mas como ele tem uma alavanca, ele pode acabar ajudando a fazer também a nossa pronação, tá? Flexor radial do carpo, certo? Então, os músculos responsáveis pela supinação do nosso cotovelo. No cotovelo, pessoal, existe um sinergismo. O que seria isso? Você, toda vez que vai fazer o movimento de supinação, você tem como principal supinador o bíceps. E o bíceps é flexor do cotovelo. Então, era para acontecer momentaneamente e conjuntamente a flexão do cotovelo,
associada à supinação. Existem momentos que eu quero só fazer supinação, quando, por exemplo, eu vou apertar um parafuso. Então, o que que acontece? Eu tenho que usar só a musculatura supinadora, anular a ação flexora do bíceps, né? E aí, o que que eu trabalho? Automaticamente, com a contração, o tríceps contrai com sinergia e isso vai acabar produzindo uma estabilidade para a articulação, né? Você vai estabilizar para não deixar o cotovelo nem dobrar e nem esticar, e aí o supinador vai fazer o trabalho juntamente com o bíceps fazendo essa supinação e o extensor longo do polegar, tá? Então, existem momentos em que eu só quero fazer movimento de supinação, né? E eu não deixo o meu cotovelo dobrar, porque o tríceps vai anular a ação flexora do bíceps. Daí eu tenho o sucesso realizando somente o movimento de supinação, tá? Então, é um sinergismo que acontece no nosso cotovelo. Agora, os músculos flexores do cotovelo, gente. Os flexores do cotovelo são o bíceps braquial, que é esse aqui, que tem duas porções, cabeça longa e cabeça curta. As duas vão se inserir na tuberosidade do rádio. Nós temos o braquio radial, sai do epicôndilo lateral e vai para a região do processo da una, e nós processo estiloide da una, e nós temos o braquial, que é esse músculo aqui, tá? Então, são músculos responsáveis pela flexão. O mais grosso que nós temos no cotovelo é o braquial, é esse aqui, ó. Tem maior área de secção transversal. Então, ele é um músculo que sai da parte medial aqui do úmero, da diápise do úmero, e vai em direção à una. Ele não tem inserção no rádio, por isso ele não tem ação na pronação e supinação. Ele é especificamente um flexor do cotovelo e um estabilizador também da articulação do cotovelo. E aqui nós temos as duas porções do bíceps, a porção curta que se insere no processo coracoide da escápula, por isso ele pode puxar a escápula para frente, ele tem ação sobre a escápula, a gente já viu essas ações do peitoral menor na escápula, e tem a porção longa, que se insere no tubérculo supraglenoidal, e vai dar aqui o tendão do bíceps. Esse tendão, ele fica no sulco intertubercular, e ele então pode ser fonte frequente de lesões e até mesmo de ruptura. Então, tem pessoas que têm ruptura da porção longa do bíceps. E aí, o que vai acontecer? Aquela parte que é responsabilidade aqui de inserir no tubérculo supraglenoidal vai abaixar. Então, a pessoa, quando faz flexão do cotovelo, aparece um ovo aqui no cotovelo dela. Você tem a formação de uma descida, o bíceps desce. Ele encurta, mas ele não consegue transferir força, porque o tendão foi rompido. Isso é muito comum de acontecer em pessoas mais idosas, tá? Que usam, tem uma tendinite crônica, tendinopatia crônica, algum processo degenerativo dos tendões, principalmente desse tendão da porção longa do bíceps. O bíceps braquial, então, ele tem um efeito também sobre o ombro, né? A porção longa do bíceps diminui a translação superior e anterior da glândula humeral. E ele contribui para diminuir a pressão do espaço subacromial. Então, ele também ajuda a não deixar aquele impacto, né? Aquele supraespinhoso ser pinçado. Então, ele também é um músculo que ajuda a deprimir a cabeça do úmero, né? Diminuindo tanto a depressão, diminuindo tanto a superioridade, quanto a translação anterior e superior da cabeça do úmero. Certo? Então, é um músculo importante para a gente, que tem ação também sobre o ombro. O braquio radial, como a gente viu, ele é um músculo que realiza a flexão do cotovelo. Ele tem uma pequena ativação com o antebraço supinado. Então, se eu estou com o braço supinado, ele tem pouca ativação. O bíceps vai ser mais evidente. E ele é importante para a flexão rápida e potente com o antebraço em posição neutra ou pronado. Então, ele até aparece mais quando a gente faz a flexão com o cotovelo pronado ou em posição neutra. Então, é a ação primordial dele. Com a pronação, né, você vai enfatizar a ação dele, e com a supinação você tira um pouco da ação dele e joga mais para a ação ali em cima do bíceps. A máxima eficiência dele é com o cotovelo fletido a 100, 110 graus, que vai proporcionar a melhor alavanca para ele executar a força. A máxima eficácia dele. E pode realizar também pronação e supinação. Então, ele é chamado de neutralizador. Se você está em supinação, ele leva para o neutro. Se você está em pronação, ele leva também para o neutro. Então, ele é chamado de músculo neutralizador. A gente vê aqui, ó.
Então, ele vai atuar aqui, é o braquiadial, tá vendo? Você está com o braço neutro, você então está produzindo, está com um pouco de neutralidade e você está ativando ele ali, você observa a força dele, ele aparecendo. E se você está em supinação, ele traz para esse neutro. Se você está em pronação, ele traz também para esse neutro. Por isso, ele é chamado também de neutralizador. Aqui tem o braquial, ele realiza flexão do cotovelo, ele também contribui para a estabilização dinâmica do cotovelo e possui somente uma ação independente da posição do braço. Se estiver pronado, supinado, ele não tem relação nenhuma com o nosso rádio, né? Ele insere na una. Então, ele não interfere a posição. Se você mudar qualquer posição do seu cotovelo, isso não vai interferir na ação dele. E ele tem a máxima eficácia, máxima eficiência, com o cotovelo fletido de 80 a 90 graus. O máximo de potência dele é gerado nessa angulação. Aqui a gente vê os extensores. Então, os extensores do cotovelo, tríceps e ancônio. Tá? O tríceps, ele tem as três cabeças dele, cabeça longa, cabeça medial e cabeça lateral. Nessas três cabeças, elas são unidas num tendão que se insere no olecno da una. E aqui nós temos o ancônio, que é aquele pequeno músculozinho que sai do epicôndilo lateral e vai também para a una. Ele ajuda também a produzir essa extensão do cotovelo. O tríceps, né, como ele é um músculo importante para a gente aí, ele é muito importante nas atividades de empurrar. Então, quando você vai empurrar o objeto, né, então ele tem uma ação importante aí no empurrar o objeto. Ele contribui para a estabilização dinâmica do cotovelo e ele tem um pico de força em torno de 70 a 90 graus de flexão. E há um aumento da distância, né, aumento da vantagem mecânica dele, à medida que há um distanciamento do olecno. Então, essa angulação de 70 a 90 graus é uma angulação que ele tem bastante eficácia para produzir, então, movimento no nosso ombro e no nosso cotovelo ao mesmo tempo. Ele é importante para atividades também em que nós temos extensão do cotovelo. A cabeça medial, ela é principalmente extensora, independente da posição do cotovelo, do ombro e do antebraço. A cabeça lateral e longa, ela é recrutada mais intensamente nas atividades de extensão resistida, quando a gente resiste à extensão. O ancônio é aquele pequeno músculozinho que a gente viu ali, ele tem uma pequena contribuição para a extensão, em torno de 10 a 15%. Ele ativa antes da cabeça medial do tríceps, durante a extensão. Então, ele é um músculo que tem uma atividade mais rápida, né, de ativação. Ele auxilia na pronação e supinação, ele estabiliza a una lateralmente durante a pronação, para que a mão fique fixa no espaço, para que não haja movimento de oscilação das mãos. Ele é considerado um músculo estabilizador local. A principal, né, ação dele aí tem essa ação importante na estabilização da una, mantendo então o nosso cotovelo estável para os movimentos acontecerem de maneira adequada. Responsável também pelo desvio lateral da una. Então ele também pode ajudar a fazer um pouco o desvio lateral da una. Então é importante, a máxima eficiência dos músculos do membro superior ocorre quando o ombro e o cotovelo estendem ou se flexionam simultaneamente. Então, quando eu estou, por exemplo, a máxima força do tríceps, ela ocorre quando o movimento de extensão do cotovelo ocorre associado à flexão do ombro. Então, quando você vai empurrar alguma coisa, né, você está estendendo o cotovelo ao mesmo tempo que flexionando o ombro. Ou quando você vai estender o ombro e flexionar o cotovelo. Essas são as ações aí que você vai ter maior eficácia, né, que é justamente o que você vai ter aquela sinergia das cadeias musculares que integram, né, o complexo articular aí do ombro com o cotovelo. Então, empurrar um objeto, muita ação do tríceps. Puxar um objeto, você vai ter a ação aí dos extensores do ombro associados ao bíceps. São cadeias musculares que vão aí produzir a sua maior eficácia através dessas movimentações. Aqui a gente vê, então, a capacidade de geração de torque dos vários grupos musculares.
A flexão é maior, depois temos a extensão, depois a supinação e a pronação. A maior força que nós conseguimos fazer é a flexora, seguida da extensora, seguida do movimento de supinação, seguido do movimento de pronação. Muito bem. O punho e mão, né? O punho, ele é um importante órgão, aí, uma importante estrutura de movimento e também sensorial, a mão principalmente. E ela tem essa característica aí de ter versatilidade para várias funções. A nossa mão é o que nos diferencia dos outros animais, né? A capacidade que nós temos de habilidade, esse movimento de oponência, né? É um movimento que nos dá muita habilidade manual, que fez, junto com outras coisas, que a gente se destacasse aí no meio animal, com a capacidade de fazer ferramentas, desenvolver atividades com muita precisão, né? Então é muito importante. E aí nós temos, basicamente, a articulação do punho mesmo, a gente classifica como essa articulação radiocárpica. São dois ossos aqui, o escafoide e o semilunar, tá? Escafoide e semilunar, se articulando com a região do rádio. Então aqui temos o rádio, o escafoide e o semilunar. E é interessante o escafoide, gente, porque ele é um osso que é muito complicado quebrar. Então quando você cai e coloca a mão em extensão, faz assim, cai desse jeito, o rádio aperta o escafoide, ele comprime o escafoide, quebra o escafoide. E aí você tem uma fratura que é de difícil resolução. Às vezes a pessoa tem que trabalhar o gesso, operar, demora muito a cicatrizar, porque o escafoide é um osso que tem pouca vascularização. Nós temos também essa articulação mediocárpica, né? Que seriam as articulações desses ossos aqui da fileira proximal e da fileira distal dos ossos do carpo. Essas articulações, elas são preenchidas por vários ligamentos. Então, todos os ossos aqui do nosso punho, escafode, semilunar, o trapézio, o trapezóide, o capitato, o amato, o triqueto, o piciforme, são ossos que vão ser totalmente soltos. E esses ossos, eles vão, então, ser unidos através de ligamentos. E existem micromovimentos acontecendo o tempo inteiro ali. E é interessante, às vezes a pessoa cai, ela rompe algum desses ligamentos, e esse ossinho dela que vai ficar mais instável, ele pode então gerar dores para a pessoa, dores na mão, né, muito fortes aí na estrutura articular do indivíduo. Então, tomar cuidado para não romper esses ligamentos, geralmente através de quedas, né? Então, vários ligamentos que unem cada um daqueles ossinhos. Tem cartilagem, tem líquido sinovial, então é uma estrutura bem complexa. Uma coisa também que a gente observa é o rádio, o final do rádio e a una, né? Então, esse tilt, essa inclinação do rádio com a una, ele é maior na parte da una e menor em termos de espaço do lado do rádio. Então, por isso que a gente consegue fazer mais desvio unar do que desvio radial. Quando eu vou para a una, eu desenvolvo bem. Quando eu vou para o rádio, bloqueia, porque o rádio ele vai bater, o escafóide semilunar se chocam contra o rádio. Então, você tem mais amplitude do lado ulnar, porque tem mais espaço também para os ossos se deslocarem. Na cinemática, nós vamos ter, então, flexão, aproximadamente 80 graus, extensão, aproximadamente 65 graus, o desvio ulnar, aproximadamente 30 a 40 graus, e o desvio radial, em torno de 15 a 20 graus. Então, o desvio ulnar é desenvolver movimento para o lado da una, que é o lado do dedinho mínimo, e o desvio radial é para o lado do polegar. Tá? Desvio ulnar é também chamado de adução e o desvio radial de abdução, porque quando a gente analisa a pessoa, a gente analisa na posição anatômica, que é com a palma da mão virada para cima. Tá? Então, eu vou ter as amplitudes. Desvio radial menor, desvio ulnar maior. Tá? E aí vou ter os vários músculos e movimentos aí do punho. Então, flexão do punho. Então, seria essa amplitude de dobrar o punho. Flexor ulnar do carpo, flexor radial do carpo, o palmar longo, que é um músculo que está ausente em 10% da população, o flexor profundo e o flexor superficial dos dedos, que são músculos que, apesar de estarem localizados, né, passando, moverem os dedos, eles passam pelo punho, né? Então, você vai ter uma ação também dessa musculatura flexora superficial e flexora profunda para realizar os movimentos do punho, tá? Então, aqui a gente vê o flexor ulnar do carpo, ele sai da região do epicôndilo medial, daí poder ser também um músculo da epicondilite medial. Ele tem a ação de flexionar o punho,
fazer o desvio ulnar do punho. Como ele está do lado ulnar, ele vai desenvolver um movimento em direção ao lado ulnar. Ele também participa levemente da flexão do cotovelo, porque ele passa pela flexão do cotovelo, passa pela articulação do cotovelo. Mas ele é um músculo que é muito pequeno, a alavanca dele é muito pequena. Então, ele participa pouco da flexão do cotovelo. E ele contribui para a estabilidade médio-lateral do cotovelo, segurando aquele valgismo. Então, se a pessoa tem o cúbitus valgus, como a gente viu, ele vai ser muito estressado. Então, pode ser também um músculo que vai gerar dor no epicôndilo medial por causa do excesso de valgismo. Tá? Então, é o flexor ulnar do carpo. Tá? E existe também o flexor radial do carpo, que sai aqui também. Os dois são, então, os flexores aí do nosso punho e trabalham, né, nesse movimento. O flexor radial do carpo, ele trabalha também na flexão do punho, faz o desvio radial do punho, e ele trabalha na pronação do antebraço. Ele tem uma pequena alavanca para ajudar na pronação, mas não é a principal característica dele, desse flexor, né? E ele também tem origem aqui no epicôndilo medial, ele pode ser um músculo também envolvido aí nesse mecanismo de controle do cotovelo e pode ser estressado também quando a pessoa tem o cúbitus valgus. Como ele também tem uma pequena alavanca, como o flexor ulnar do carpo, ele também ajuda levemente na flexão do cotovelo, mas é muito pouco, tá? Muito pouco. Então, esses dois músculos, eles são aí originários do epicôndilo medial. Um trabalha desviando mais para o lado rádio, porque ele tem uma inserção mais aqui no meta, né? No segundo metatarsiano, metacarpiano, e o flexor radial vai para cá e o flexor ulnar vem para cá. Então, um trabalha fazendo o desvio radial e o outro trabalha fazendo o desvio ulnar, e os dois conjuntamente fazem uma pequena flexão do cotovelo e a flexão do punho. Aqui nós temos o flexor superficial dos dedos. Ele sai do epicôndilo medial também, vai e ele insere na falange média, tá? Ele é um músculo que participa da flexão da interfalangiana proximal e da articulação metacarpo-falangiana, tá? Apenas o indicador tem ativação independente, os outros se ativam sempre conjuntamente. E eles trabalham também, como eles passam aqui pela articulação radiocárpica, eles também trabalham fazendo flexão do cotovelo. O desvio ulnar e o desvio radial, né, eles podem trabalhar fazendo tanto um quanto o outro, porque eles também passam um pedaço dele medial, outro pedaço é lateral. Então, eles têm essa capacidade de realizar o desvio radial e o desvio ulnar também. O flexor profundo dos dedos, a diferença dele é que ele insere na falange distal. Então, ele tem a capacidade de fazer isso aqui, ó, que é flexionar a falange distal. Então, ele é um flexor que o outro não consegue fazer. O flexor superficial, ele vai só até aqui. Agora, esse pedacinho aqui final, ele é feito pelo flexor profundo dos dedos. E sai ali da região da una e vai para a pontinha do dedo, né? E está envolvido aí numa coisa que chama dedo engatilho. É a pessoa que fecha a mão, na hora que ela vai abrir o dedo, não abre. Porque há um espessamento aqui dessas aponeuroses aqui, que deixa o tendão travado. Então, é o que a gente chama de dedo engatilho. Tá? E aqui nós temos o palmar longo, que é um músculo que sai do epicôndilo medial também, vai para a direção da aponeurose palmar, né? Ele é um músculo que faz a flexão pura do punho, porque ele não insere lá nos dedos, né? Ele mantém o arco palmar e ele está ausente em 10% da população. Tem pessoas que não têm o palmar longo, tá? Então, você observa, ele ajuda a manutenção do arco da mão, fazer esse arqueamento com a mão, ao palmar longo aqui, ó. E você vê, então, que ele trabalha também fazendo a flexão do punho, auxilia na flexão do punho. Então, gente, resumindo aqui o nosso cotovelo, a extensão do cotovelo ela é feita pelo extensor ulnar do carpo, pelo extensor radial longo e curto do carpo, pelo extensor do indicador e pelo extensor comum dos dedos. A nossa movimentação de extensão, então, ela vai ser feita pelo extensor radial longo e curto do carpo, estaria aqui, ó, extensor radial
longo e curto do carpo. Trabalho aí na extensão do punho. E tem a maior contribuição do extensor radial curto do carpo, né? Ele tem uma área de secção transversa e um braço de força bom para produzir o movimento. O desvio radial, né, também é feito pelo extensor radial, ele vai facilitar o desvio para o lado rádio. Ele faz também a flexão do cotovelo, tem uma certa proximidade com o mesmo trajeto do bráquio radial. Tá? Então, aí seria os extensores. Observando que eles originam do epicôndilo lateral. E eles podem, então, também gerar aí epicondilites, né? São aquelas epicondilites laterais, são muito comuns em tenistas, justamente porque o tenista, às vezes, ele bate e estende excessivamente o punho na hora de bater na raquete. Então, ele tem uma ação excessiva desses extensores do carpo. E aí, às vezes, ele bate estendendo e ainda desviando para o lado ulnar. Então, existe uma grande sobrecarga para essa musculatura extensora. Ele é um possível contribuidor também na pronação e na supinação, como também neutralizador, né? Tem essa ação, mas não é a principal função dele, não. Tá? O extensor ulnar do carpo, ele tem origem também no epicôndilo lateral, ele vai aqui para a região da cabeça, aqui, da base do quinto metatarsiano. Então, ele é um músculo que estende o punho, tem maior atividade eletromiográfica com o antebraço supinado, e ele trabalha fazendo, além da extensão, ele trabalha também fazendo o desvio ulnar, porque ele está aqui na lateral, então quando ele puxa, ele desvia o nosso punho para a lateral, tá? E possui um componente estabilizador também, bastante grande, desse complexo lateral aí do cotovelo, ou do punho, perdão. E ele evita o deslizamento lateral da una durante a supinação. Então, ele impede que haja esse deslocamento lateral aí durante os movimentos da supinação. E ele evita também o deslocamento posterior da articulação radioulnar durante a pronação. Então, ele tem, além desse efeito mobilizador, ele tem também o efeito estabilizador da articulação do punho. Outro músculo que participa da extensão do punho é o extensor comum dos dedos. Ele é um músculo que é importante na extensão. Eles são ligados pela juntura tendínea, que aumenta a capacidade de força e causa dependência dos movimentos do punho, do cotovelo e até mesmo do ombro, né? Então, a extensão dos dedos 3 e 4, ela é dificultada com os dedos 2 e 3 e 2 e 5 em flexão. Então, se eu tento fazer a extensão do dedo 3 e do 4, com os dedos 2 e 5 dobrados, fica difícil de eu conseguir fazer a extensão, tá? Existe uma restrição de movimento. Na hora que eu flexiono, né, esses dois dedos, né, o terceiro e o quarto, o segundo e a extensão do segundo e do quinto é possível, né, mesmo com os dedos 3 e 4 fletidos. Então, eu consigo fazer esse movimento, né? Sendo que o contrário é muito difícil, porque tem uma restrição facial ali que impede esse movimento, tá? Então, ele é um músculo que também se origina do epicôndilo lateral e vai em direção aos dedos, né, a falange distal. Então, ele estende os dedos, tá? E como ele passa pelo punho, ele tem também a capacidade de fazer a extensão do punho. E existe um extensor do índex, que é um músculo para estender o dedo, né, indicador. Ele é também um músculo que auxilia na extensão do punho, tá? O extensor do indicador. Então, gente, resumindo aqui o desvio radial, né, que é desviar o punho para fora, ele é feito pelo extensor radial longo e curto do carpo e pelo flexor do carpo, tá? O palmar longo também pode ajudar, não é a função primordial dele, algumas pessoas não têm, tá? Desvio radial, extensor radial longo do carpo, flexor radial do carpo, né? São os que originam-se na parte lateral. Então, o extensor aqui e o flexor aqui, os dois vão puxar o punho para dentro, tá? E eu tenho desvio ulnar, que seria o contrário, desviar o punho para a região da una, é o flexor ulnar que está aqui e o extensor ulnar que está aqui. E eles vão, então, produzir esse movimento de desvio ulnar do nosso punho, tá? Muito bem, pessoal. Então, essa parte aí
mais árida, né? É importante a gente conhecer, é importante a gente ter aí essa visão desses músculos, é importante a gente ter ideia desses vários grupos musculares. E agora, a tarefa que eu vou passar para vocês é justamente fazer a análise cinesiológica daqueles movimentos que a gente já tinha analisado, sem colocar os músculos, agora colocando os músculos. Então, essa é a tarefa para vocês para essa semana que vem. Refazer aquele exercício que a gente fez de análise cinesiológica daqueles exercícios, colocando os grupos musculares agora que estão trabalhando, do punho, cotovelo e ombro. Então, nós fechamos, então, essa parte dos membros superiores, tá? Então, nós vamos fazer isso, elaborar, colocar o nome dos músculos e entregar para a próxima aula, tá? Pelo e-mail. E, próxima aula, a gente vai, então, corrigir um pouco desses exercícios e vamos trabalhar o início aí da articulação do quadril, os movimentos da articulação do quadril, da biomecânica do quadril. Tranquilo, pessoal? Dúvidas aí? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Professor, Oi. eu queria só te pedir para visualizar de novo aquela imagem do extensor do indicador, Aham. que eu dei uma travadinha aqui e eu não consegui ver Beleza. onde que era. Aqui, ó. Vendo? Vai lá para o Ah, sim. indicador. Comprido aqui, ó. Tá? Então, Tá vocês joia. coloquem Muito para mim o obrigado. nome dos músculos e aí a gente vai corrigir e ver o quadril. Professor, Pois não.